são apresentados? Perfeito, né? Então, o que acontece, padre? Em primeiro lugar, a idade, geralmente, é mais comum em homem do que mulher, e o homem é mais precoce, entre 15 e 25 anos, e a mulher entre 20 e 30 anos. Então, é uma doença da juventude, né? Normalmente, nem todo mundo que tem um surto psicótico vai ter esquizofrenia, mas normalmente quem tem esquizofrenia tem um surto psicótico e aqueles outros sintomas. Então vamos lá. O surto psicótico, o clássico mesmo, é a alucinação e esse delírio. Então a realidade, que qualquer pessoa que está vendo aquela realidade fala assim, não bate. Só, não, estão me perseguindo, estão falando de mim, o professor falou, tudo isso, né? Normalmente isso acontece numa fase aguda e nos outros momentos tem aqueles sintomas negativos, que a pessoa fica autocuidado ruim, ela não tem vontade de fazer as coisas, ela fica mais isolada, ela fica mais trancada, muitas vezes o discurso é confuso, né? Então ela fala com você uma história meio, sabe? E normalmente a pessoa tem uma crença muito forte que é algo que maior falou com ela, faz sentido, né? E dois ambientes muito comuns de chegar, às vezes, a esses surtos psicóticos é do convívio do Senhor mesmo, da igreja, às vezes acontece, porque a pessoa é o local que ela tem apoio, que às vezes tem, né? E também em ambiente hospitalar, porque muitas vezes aquela pessoa, esse momento de confabulação, ela cria que alguém envenenou ela. Ela sentiu um gosto estranho na comida, e foi a mãe, foi o parente, foi no trabalho. Então esses sintomas, tanto do surto como esses sintomas negativos, do embotamento. Eu acho muito proveitoso o senhor falar. Não tem, viu, gente, nenhum julgamento moral. Ninguém vai culpar a pessoa por estar sentindo isso. É uma doença, Uma né? doença. Doutor, e o diagnóstico? Então, ela vai ao médico e aí se fecha o diagnóstico? Perfeito. É uma doença que normalmente é muito demorado nisso do tratamento. Porque a pessoa tem esse surto que às vezes a família esconde, ainda mais quando é adolescente, tudo isso. Depois, às vezes, passa essa fase do surto, às vezes até sem medicação mesmo, né? Só que cada vez que o paciente vai tendo surto, não vai retardando o tratamento, muitas vezes pode ter dano cognitivo, piora da parte da memória também, porque é como se o cérebro ele começasse a se acostumar com aquele novo ambiente. Eu dou o exemplo da droga que é bem parecido, ele tem um pico de dopamina de tudo isso, ele alucina e depois melhora. Então, quanto antes começar o tratamento, tem uma chance muito grande, que é um preconceito muito grande, das pessoas com esquizofrenia, elas podem trabalhar. Elas podem ter atividades laborais, como eu dei o exemplo do meu avô, né? Teve uma separação grande, uma parte grande de minha mãe que ela não teve contato, e a gente teve contato depois com ele mais velho, né? E depois, quando você olha a vida da pessoa, você vê que foi uma vida toda em função da doença. Olha isso. E o diagnóstico antigamente, pelo preconceito muito grande, era muito tardio. O paciente, normalmente, ele não aceita, porque como ele tem a questão do delírio, ele tem outra realidade, ele não aceita a doença. Então é muito difícil, tem que ter um apoio da família muito grande, porque tem que tomar o remédio certinho, né? Então, esse meu avô mesmo que veio muitos anos com a gente, ele teve uma vida normal, depois do diagnóstico, depois continuou. E a família tem que sempre estar atento nesses períodos que são os mais difíceis do surto. Claro. Porque ainda mais que a gente sabe que na saúde pública é uma dificuldade grande da saúde mental. Então, como é que vai ser? A família fica muito com medo da violência, né? Será que ele pode se suicidar? A taxa de suicídio é muito alta numa população com esquizofrenia. Mas se tratado, se diagnosticado, esse paciente é uma doença que infelizmente não tem cura, porque está nessa conexão dos neurônios, mas ela tem controle. O paciente pode ter uma vida normal, casar, ter filho, trabalhar, tudo isso. Doutor, e nós temos uma pergunta no VT para o senhor. Vamos ver. Um surto psicótico sempre é sinal de esquizofrenia? E aí, doutor? Não é. Isso é bem curioso, porque assim, algumas profissões estressantes, como a nossa, né, de médico, de padre, de quem lida com muita pressão, a mulher gestante também, porque a cabeça dela não para de funcionar depois de ter o filho e tudo, há uma incidência alta dessas, policial também é muito comum, eles vivem em um ambiente tão estressante que a gente falou, tem um fator genético e tem um fator. Então é muito mais comum você ter um surto psicótico e nunca mais ter, e não ter esquizofrenia, ser tratado tudo bem. E muitas vezes esse paciente, ele cria o estigma, diz, eu sou esquizofrênico. Não, você teve uma crise, só pode tratar e nunca mais se repetir. Inclusive, isso é o mais comum, da pessoa ter um surto só e depois não se tornar uma esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença crônica, então precisa do médico acompanhar por meses para a partir daí fechar o diagnóstico.